Oi, pessoal, eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e esta é a Violeta e hoje tá começando mais um episódio. Sim, vamos conversar hoje sobre epilepsia e memória? Bora lá? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. Pois é, gente, eu já batizei, o nome dela é Violeta, sim. Muito obrigada a todos que deixaram suas sugestões aqui nos comentários do YouTube, me mandaram mensagem lá no Instagram. Gratidão. Eu decidi Violeta porque acaba tendo dois sentidos, né? Tanto a cor violeta quanto a flor. E nada melhor do que uma flor e do que a própria cor violeta para poder definir bem essa moça linda aqui, que eu ganhei da minha amiga Sil. Muito obrigada, Sil, eu amei. E olha como que ela tá. Tá com a mão na cabeça e com uma blusa roxa. Sim, de conscientização a epilepsia. Eu tô esperando a sua foto. Manda pra mim lá no meu Instagram. Daqui a pouco eu passo o endereço pra você, porque eu tenho outro recado pra passar pra você. Que é, sabe qual? Eu tô esperando sim o seu vídeo aqui pro canal, pro quadro Você no Episódios da Fer. Você chegou agora, não sabe o que que é? Clica aqui nessezinho. É um quadro o qual as pessoas fazem um vídeo falando um pouco da sua vida com a epilepsia, como foi o processo de autoaceitação, se ainda está nesse processo de autoaceitação, como é a vida na sociedade, os obstáculos, se é necessário uma lei de amparo a essas pessoas. Eu tô esperando o seu vídeo e eu vou falar para vocês que quinta-feira também já tem um vídeo muito especial, como é todos os vídeos que chegam aqui, todos são muito especiais. Vou dar um spoiler. Gente, é um pouco diferente, é o vídeo de um padre. Olha só que legal. Pois é. Então, contem os olhinhos aí para chegar sexta-feira, 8 horas da noite, combinado? Ah, e já vai se inscrevendo aqui no meu canal, deixando o seu like e ativando o sininho. Pois é, gente, dessa maneira, você fazendo isso, o YouTube vai recomendando o meu vídeo e vai alcançando mais pessoas. Joia? Pois é, gente, epilepsia e memória. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dando dicas para ajudar com a memória. Clica aqui nesse izinho. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade com a minha memória, sim. E assim, eu tenho percebido que tá ficando cada vez pior. Quanto mais o tempo passa, mais eu me esqueço das coisas. E assim, não é coisa de um mês, é coisa de uma semana eu tô me esquecendo. E assim, eu percebo também que eu vou falar alguma coisa e eu tô na ponta da língua, a pessoa vai lá e me interrompe. Putz, quando eu vou falar, esqueci, sabe? E ou se não, eu sou ansiosa, eu falo, não, eu vou abordar antes aquilo. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar foi com o meu neurologista. Eu fui na consulta, a gente conversou e tudo mais, eu tinha que abordar o número de crises que eu tive em relação às medicações, eu tô em troca de medicamento, então tinha que passar também os efeitos colaterais daquela medicação que ele me receitou agora, que eu tô tomando. E aí, informação que vinha na minha cabeça e que eu tava querendo dizer algo, fugiu aquilo que eu queria dizer. Vocês entenderam? Pois é, e o que que eu precisava ter falado pra ele? Ter dito: isso, doutor, minha memória tá terrível. E eu esqueci. Acreditem, eu esqueci. Prova maior é isso, né? Então, assim, e nem na minha reconsulta, eu deveria ter escrito num papel. Mas enfim, logo tem consulta novamente, eu passarei essa informação e falarei pra ele: doutor, eu não passei porque eu já tinha esquecido, porque a minha memória tá assim. Chega de falar de vida pessoal e bora pro vídeo. Claro que eu darei todos esses créditos a Epitalk. Sim, gente, a Epitalk é uma conta no Instagram a qual pessoas, inclusive médicos, passam informação sobre epilepsia. E eu li um post sobre epilepsia e memória, eu falei, não, isso aí eu preciso levá-la pro canal. Então tá aqui embaixo a conta no Instagram, sigam, porque tem muita informação bacana, inclusive
sobre síndrome de Dravet. Bem na época que eu tinha feito também um vídeo sobre esse assunto, a Epitalk também fez. Então, gente, sigam essa conta porque é muito boa, tem muitas informações preciosas sobre epilepsia. Vamos começar então definindo o que é memória. De maneira muito simples e objetiva, a memória é a capacidade do cérebro de armazenar informações e de encontrá-las lá mais tarde. A memória ela é dividida em memória de curto prazo e memória de longo prazo. Pois é, vamos explicar o que é a memória de curto prazo e a de longo prazo. Acabei colocando a bonequinha um pouquinho mais pro lado que eu tava muito atrás dela. Gente, a memória de curto prazo é aquele tipo de memória que você precisa ter só para armazenar um número de telefone, sabe? Então, é esse tipo de memória. Já a memória de longo prazo lida com qualquer informação que possa ser mantida por mais tempo do que isso. É um pouco complexo. Aí, para poder entender, eu vou deixar aqui os desenhos do lado para vocês conseguirem compreender melhor e que eu peguei, inclusive, lá do Instagram do Epitalk. E para isso, então, é necessário explicar um pouco de anatomia. O cérebro, ele é dividido em 4 partes: temporal, occipital, parietal e frontal. Dentro do lobo temporal existe uma estrutura chamada hipocampo. Acho que você já ouviu falar, né? Pois é, o hipocampo, ele é responsável por armazenar informações de curto prazo. Aí, gente, se a informação for importante, digamos assim, o que vai acontecer? Ela vai acabar armazenando em um outro local do cérebro, que seria de longo prazo. Aí, quando é necessário relembrar informações, o hipocampo age novamente convocando essas informações. Aí, gente, tem uma parte do nosso cérebro, sim, que se chama amígdala, que até a Epitalk colocou assim, não é a garganta, viu? Porque a gente sempre pensa que é a garganta, para mim também foi novidade. Então, ela também é uma estrutura que participa na memória, sendo responsável então a armazenar as emoções vividas naquele momento com aquele fato. Aí, gente, olha só que interessante. Se a gente precisa lembrar de algo, as informações que a gente precisa lembrar são trazidas de volta da memória de longo prazo para a memória de curto prazo. Isso tem um nome e isso é chamado de recuperação. E aí, quando a gente tem problema de memória, esses problemas são divididos em problemas de atenção e codificação da informação, problemas de armazenamento de informação e problemas de recuperação da informação. E aí, gente, existem diversas razões para a ocorrência disso. Que razões? Razões simples para nós que temos epilepsia. Vamos conhecer? Crises recorrentes, medicamentos anticrise, privação de sono, idade avançada, humor e concentração. E aí, eu achei demais essa informação. Vocês sabiam que se sentir feliz e confiante afeta o modo como o seu cérebro armazena informações? Eu não sabia disso. Vocês sabiam? Por isso é tão importante confiar em si mesmo, ter essa autoconfiança. Se você ainda não tem, busque e também estar sempre de bom humor. Claro, sempre não é possível, mas busque estar na maior parte do tempo bem humorado, porque isso influencia bastante para nós. E aí, aqui fica como dica o seguinte: se você acha que você está tendo algum problema de memória, a primeira coisa que você tem que fazer é conversa com o seu neurologista sobre isso. Necessário, né? Muito importante. Por quê? Porque daí eles vão indicar o que é o melhor para você, certo? Que seria o quê? Testes para o diagnóstico e exercícios para poder estimular a sua memória. Vocês sabiam que
tratar também doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão também influenciam a sua memória? A organização do comportamento e do ambiente, mantendo as coisas organizadas e estruturadas, não tenha dúvidas de que irão te ajudar e muito na hora que você for querer alguma coisa e falar, putz, por exemplo, eu preciso desse brinco para gravar. Onde eu guardei? É isso. Uma vez a minha mãe falou assim pra mim, porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu tenho um sério probleminha de organização com gavetas, é isso. Eu me considero organizada em relação a roteiros, com algumas coisas, mas gavetas é o meu ponto fraco. E uma vez a minha mãe falou assim que nossa, eu gravei e falei, nossa, faz sentido. Vê se pra vocês também faz. Ela disse assim: enquanto as suas coisas internas, guarda-roupa, armário, tiver bagunçado, é reflexo de como você está internamente. Está ainda tudo bagunçado. Organize, deixa as coisas no lugar. Assim você também fica organizada, as coisas dentro de você também estão dentro do lugar. Eu adorei isso que ela falou e levei para mim como lição de vida. Embora ainda seja bem difícil eu manter as minhas coisas em ordem. Confesso, ainda é bem difícil, mas já melhorei muito. Então, fica essa dica para você, se você também tem essa dificuldade de organizar gaveta, armário, essas coisas. A Epitalk também acrescenta, e algo bem importante é que nós estejamos sempre em busca de um profissional, não apenas um neurologista, mas também um terapeuta ocupacional, um psicólogo que possa estar trabalhando com a nossa memória, estar conversando com um profissional da área. Não tenha dúvida de que a nossa memória estará sim sendo bem cuidadinha. E agora vem a parte mais legal do vídeo, sim, que são as dicas para ajudar com a sua memória. A primeira dica que a Epitalk passa, que eu estou passando aqui para vocês também, é: tenha uma rotina definida. Acorde sempre no mesmo horário, tome café sempre no mesmo horário, o seu almoço, sempre assim. E assim, uma dica que eles deram, que a Epitalk deu e que eu faço também, é: se você toma remédio 2 vezes ao dia, tome então no seu café da manhã e na hora que você for jantar. Eu também faço exatamente assim. Então, acorde sempre no mesmo horário. E aí, tome o seu remédio sempre no mesmo horário. É de 12 em 12 horas. Então, faça isso. Ah, esqueci. Então, coloca para despertar. Eu coloco meu celular para despertar, juro. Coloco todos os dias, 9h30 da manhã e 9h30 da noite. Eu tomo direitinho os remédios. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, eu já disse aqui para vocês, que é: seja organizado e mantenha as coisas sempre no lugar. E aí, as pessoas que moram com você, peça para que essas pessoas não mudem as coisas do lugar, porque realmente, se mudar, dá um nó na nossa cabeça, né? Então, peça para as pessoas que moram com você não trocar de lugar, ou se trocar, te avisar, ou deixar um bilhete, né? Que é capaz de você esquecer, se avisar. Então, isso é uma dica que eu deixo também para vocês. A outra dica é: faça as coisas assim que pensar nelas. Aí, eu sou muito ansiosa, então eu tô pensando nisso e já vem outro pensamento, eu já falei isso para vocês aqui no vídeo. Então, caso isso não dê certo para você, você tem uma agenda, cria um post-it, deixa na porta da geladeira, alguma coisa que você não possa esquecer por nada. Eu criei o hábito de ter uma agenda. Por quê? Porque se eu tenho algum exame, se os meus remédios estão acabando, o que eu faço? Eu escrevo na minha agenda: terei remédio apenas até semana que vem. Então, ligar para o meu neurologista e pedir remédio tal, 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 tal. Eu faço isso. É a única maneira que eu consigo me organizar e me encontrar. Seria basicamente isso. Além disso, você também pode criar listas do que fazer durante o dia ou durante a semana, para que você não se esqueça. É uma ótima dica. A Epitalk também deixa algumas outras dicas, que seria você ter pelo menos um caderno para anotar as suas informações. Se não der certo o caderno, então tente uma agenda, já que tem data, tudo certinho na agenda.
Se não der certo a agenda, gente, existem aplicativos de celular, utilize esses aplicativos. Se não der certo, utilize despertador para colocar para despertar, para tomar o seu remédio, que é também o que eu faço. Gravadores de voz também ajudam, post-it, deixa lá um na geladeira, também ajuda. Então, assim, recurso não falta, ainda bem, né? A quarta dica é: quando você for estudar, faça um resumo bem organizado e divida por tópicos. Isso ajuda bastante. E a Epitalk também acrescenta que você pode ler 2 vezes o conteúdo, o texto, e os pontos principais utilize marca-texto, se você se identificar. A sexta dica é: exercite o seu cérebro. Sim, a Epitalk diz: busque ler assuntos de diferentes temas. Isso, e eu ainda acrescento, a leitura, ela vai ajudar não apenas com a memória, mas também para enriquecer o seu vocabulário. Pois é, não sei se você sabia, mas a leitura é bom para tudo, né? Então, busque ler. Além disso, aprender algum instrumento musical, puxa, com certeza também vai acrescentar para a sua memória. E a última dica dada é: aprenda novos idiomas. Não tenha dúvida do quanto isso irá te enriquecer. Não apenas você, mas também aqui, ok? Ai, gente, claro, se você puder ter um repertório de atividades variadas durante o dia, melhor ainda. O que repertório seria esse? Não durante o dia, durante a semana. Um dia da semana você faz aula de música, outro dia você faz aula de inglês, outro dia você tem concurso de xadrez. Gente, imagina só que legal! Com certeza isso vai ajudar e muito. Se for o seu filho, então melhor ainda, né? Se ele estiver na escola, melhor ainda, combinado? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like aqui nesse vídeo, inscrevam-se no canal e não se esqueçam também de ativar o sininho, combinado? Não se esqueçam, gente, amanhã eu vou postar o vídeo aqui no canal de eu respondendo a alguns inscritos, combinado? Um beijo a todos e quinta-feira tem vídeo aqui no quadro Você no Episódios da Fê. Conte as horinhas, combinado? Beijos e até lá. Tchau, tchau. Tá começando mais um episódio. Vamos começar então. Aí, quando é necessário lembrar de algo, o que acontece? O hipocampo. Não,